Olá, professor, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula e hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade. Uma aula bem bacana, tranquila, complementar, eu vejo como complementar do assunto de recursos naturais. Então vamos dar continuidade, tá? Vamos tratar primeiro da história e evolução do conceito de sustentabilidade. A noção de sustentabilidade, ela não é algo de agora, ela é algo antigo, porque utilizando-se os recursos foi vendo a necessidade, né, da sustentabilidade. Então vem de culturas indígenas e de filosofias que enfatizavam respeito à terra e a conexão entre a humanidade e a natureza, tá? Mas o termo sustentabilidade em si, essa palavra e a definição que nós utilizamos hoje, ela é de 1980. Até falei com vocês lá na outra aula sobre isso, né? Onde foi dado o conceito no relatório de Brundtland, não sei se assim se pronuncia, que definiu esse desenvolvimento sustentável, né? A gente vai ver no próximo slide. E aí, desde então, desde 1980, a sustentabilidade tornou-se um conceito fundamental nas tomadas de decisões do mundo inteiro. Foi também, aqui coloquei, tomar decisões em níveis locais, nacionais e globais. Então, as reuniões que foram surgindo, né, em relação a questões econômicas, sociais e ambientais, sempre o termo de sustentabilidade estava ligado. E aqui eu coloquei acordos importantes, como o Protocolo de Quioto, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que reforçam o papel na política internacional, tá? Então, cada país tem as suas políticas, né, as suas normas, regras e afins, mas tudo isso, e a gente vai ver nessa aula, está ligado com o mundo inteiro, né? Por isso que cada país está conectado em acordos, em reuniões que são feitas anualmente ou a cada 4 anos, enfim, porque é muito importante o uso sustentável, tá? Muito importante mesmo. Então, o que que é essa sustentabilidade? É a capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Isso você tem que saber de cor e salteado, tá? Buscando um equilíbrio entre crescimento econômico, preservação ambiental e bem-estar social. E como eu falei, foi através desta publicação aqui, que na verdade nem foi 1980, ó, 1987, tá? Na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Foi elaborado pela coordenadora Gro Harlem Brundtland, então primeira-ministra da Noruega, tá? Aquela definição que a gente acabou de ler foi elaborado aqui. E uma palavra-chave é desenvolvimento sustentável, porque nós podemos sim ter um desenvolvimento que não é sustentável, né? Não é pensando em um futuro comum, bom para todos. E a sustentabilidade, ela tem três pilares. Sempre quando nós pensamos em recursos naturais e sustentabilidade, a gente tende a pensar somente na área ambiental. Mas não, a sustentabilidade, assim como o recurso natural que nós vimos na aula passada, está interligado em muitas coisas, né? Então, está interligado aqui nos três pilares: econômico, social e ambiental. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um individualmente, né? Mas vale ressaltar uma coisa aqui, ó. Os três pilares da sustentabilidade estão profundamente interligados, interconectados, são interdependentes, um depende do outro. Por quê? Porque uma mudança, né, algo ruim que acontece na questão social, econômica ou ambiental vai impactar nas outras áreas. Não tem como, isso acontece, tá? Por quê? Porque estamos todos interligados. E temos que levar em consideração que estes três pilares da sustentabilidade estão interconectados e são interdependentes, um depende do outro. Quando ocorre algo na dimensão econômica, isso afeta a questão social, pode afetar a questão ambiental, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, ó. A degradação ambiental, como a poluição da água e do ar, pode ter impactos adversos na saúde e na qualidade de vida das comunidades, que entra então na dimensão social.
Além disso, a escassez de recursos naturais pode ameaçar o crescimento econômico, então afetando a dimensão econômica, percebe? É bem interessante pensar isso, né? Agora, quando nós pensamos, né, em recursos naturais, em retirar esse recurso, colocar na sociedade, né, em geração de empregos, em geração de matérias-primas e afins, sempre nós temos que pensar nesses três para que a sustentabilidade aconteça. Então, nós temos que olhar para a parte econômica, ela tem que ter vantagem competitiva, tem que ter lucro, qualidade, redução de custos, melhoria contínua, estratégias organizacionais, sim, mas não posso deixar de ver os outros, porque se eu tiver só esses benefícios econômicos e não tiver o ambiental e o social, eu vou gerar talvez não imediatamente, mas ao longo do tempo, vou gerar grandes problemas para a sociedade e para o meio ambiente. Então, além dessa parte econômica que eu citei, tem que ter a questão ambiental, tecnologias limpas, utilizar-se da reciclagem, uso consciente, tratamento desses resíduos, adequação da legislação, além da parte social, uma responsabilidade, desenvolvimento de funcionários, projetos sociais, participação da comunidade. Percebe como que é amplo, como que é tudo interligado, como que é difícil, né? Não é algo simples, é complexo. Acho que é melhor, não difícil a palavra, mas é complexo. E infelizmente mesmo, acabam olhando mais para a parte econômica e esquecem-se da parte ambiental e social, né? Ou é menos favorecida a questão ambiental e social. Então, esses três pilares da sustentabilidade, agora a gente vai ver um por um pouquinho mais a fundo, tá? Então, na dimensão econômica, o que se busca? Manter o crescimento econômico de forma equitativa. Até trouxe aqui, porque eu achei bem interessante quando eu produzi esse material, que utilizava-se essa palavra, né? Equitativa. Então, na sua prova pode aparecer essa palavra, tá? O que significa isso? Distribuição justa e imparcial de recursos. Não pode pensar em fazer alguma coisa para a sociedade e pensar somente em um público, né? Isso que está dizendo aqui, manter e melhorar o crescimento econômico de forma justa, imparcial, não é para turma A nem para turma B, tem que ser para todos, garantindo a prosperidade a longo prazo, tá? Envolve criação de riqueza, empregos, oportunidades econômicas, bem como o uso eficiente dos recursos financeiros. Busca evitar práticas que resultem em desigualdade, exclusão social e exploração econômica excessiva dos recursos naturais, tá? Então, esse pilar dimensão econômica busca essas coisas aqui. Agora, a dimensão social concentra-se nas questões humanas, incluindo o bem-estar das comunidades, a justiça social e a equidade. Ela abrange tópicos como acesso à saúde, educação, igualdade de gênero, segurança, qualidade de vida e participação cívica. Uma sociedade sustentável promove a igualdade de oportunidade, respeito aos direitos humanos e inclusão social. Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça que sustentabilidade está ligada somente à questão ambiental. Sustentabilidade é uma nação, um mundo sustentável, vivendo bem, com qualidade, que não beneficia só alguns e prejudicam outros, né? Seria, claro, uma utopia, né? É uma utopia, tudo isso, infelizmente, não acontece dessa maneira, mas devemos buscar isso, essa sustentabilidade, né? Que é bom para todo mundo. Agora, a dimensão ambiental trata-se da proteção e regeneração dos recursos naturais e do equilíbrio do ecossistema. Sem o nosso meio ambiente, nada somos, né? Vivemos nele, temos que cuidar. Inclui a conservação da biodiversidade, ó. Até grifei aqui palavras-chave, né? Conservação, gestão, redução e intervenção. Então, a conservação da biodiversidade, gestão responsável da terra e dos recursos hídricos, redução da poluição e intervenção nas mudanças climáticas.
uma abordagem ambientalmente sustentável busca preservar a capacidade da Terra de sustentar a vida e a diversidade de espécies, certo? Então, esses 3 pilares muito importantes. Agora, aqui na questão ambiental, eu trouxe os 3 R's e os 5 R's. O 5R é um complemento dos 3 R's, mas na sua prova você pode encontrar 3 R's ou os 5 R's, tá bom? Então vamos ver o que é. Os 3 R's é reduzir, reutilizar e reciclar. Então, reduzir significa reduzir a quantidade que produzimos de lixo, como por exemplo, comprar produtos mais duráveis e evitar trocá-los por qualquer novidade no mercado, né? Reutilizar significa procurar embalagens, por exemplo, que possam ser usadas mais de uma vez, como garrafas retornáveis de vidro, ou quem sabe criar novas utilidades para que você não precise, as que você não precisa mais. E reciclar é o mais conhecido dos 3 R's, consiste em transformar um produto resíduo em outro, visando diminuir o consumo de matéria-prima extraída da natureza, né? Então, exemplos de como você pode reduzir, reusar e reciclar. Reduzir consumo de energia, uso de água, consumo de combustíveis, uso de descartáveis e desperdício de alimentos. Reusar, você pode reusar as sacolas plásticas, utilizar várias vezes o mesmo copo, utilizar-se de retornáveis e de reutilizar, né? Reusar as embalagens. E reciclar, você pode papel, plásticos e vidros, embalagens cartonadas e embalagens em alumínio, certo? Agora, os 5 R's, eu coloquei aqui em marrom, eu acho que é essa cor, em marrom, os que foram adicionados. Então, foi adicionado o repensar e o recusar, tá? Então, repensar. Antes de comprar, você tem que questionar: eu preciso mesmo disso? Preciso adquirir isso? Reduzir, diminuir a geração de lixo, evitar desperdícios, consumir apenas o necessário e utilizar menos produtos. No reciclar, é transformar algo usado em algo novo por meio de processos industriais. Reusar é dar uma nova utilidade a materiais considerados inúteis, realizando-os sempre, reutilizando-os sempre que possível. E recusar é evitar consumo exagerado e desnecessário, recusando produtos que agridem o meio ambiente. Olha que legal! Então veio esse repensar, se eu preciso mesmo, né? E o recusar é ter uma consciência, né? E dizer não quando você vê que não precisa daquele material, daquele produto e que agride o meio ambiente. Então são atitudes individuais, atitudes pessoais, mas que fazem a diferença no mundo, né? E você que é alguém, né, que é dono, você que é dono de uma empresa e coloca isso, né, esses 5 R's dentro da sua empresa, isso dá um impacto ainda maior. Então, se uma nação ela tem esse pensamento, né, de cuidado de sustentabilidade, você tem um resultado grandioso. A gente pode ver, né, em comparação o Brasil e em comparação o Japão, você vê que a questão cultural, ela impacta na nação como um todo, ela impacta nos empregos, nas escolas, né, quando você sai à rua. Então, uma população que não tem um pensamento de repensar, reduzir, reciclar, reusar e recusar, você vê isso, né, estampado no dia a dia, na cultura, na fala, nos comportamentos, quando você sai às ruas. Aí quando você vai lá, né? Eu nunca fui, mas quando você vê vídeos, né, sobre o Japão, sobre aquela cultura e como eles veem as coisas, né? Como eles pensam, repensam, como eles utilizam as coisas no dia a dia deles, você vê que isso repercute em tudo, né? Isso é bem interessante de pensar. E esses desafios ambientais globais de sustentabilidade é mundial, tá? É no mundo inteiro, não é algo só do Brasil. E isso é de extrema urgência. Por quê? Por que é tão importante essas reuniões que são feitas? Porque é importante os pactos que são feitos entre nações, entre países, porque existe uma interconexão. Tudo que acontece
em um lugar do mundo repercute no outro lugar. Pode ser de forma imediata, pode ser em dias, pode ser em meses e pode ser em anos. Então, por isso que todos nós temos que buscar o mundo inteiro ações, né, diárias sustentáveis. Os desafios ambientais globais são diversos, como energia sustentável, agricultura sustentável, conservação da água e desperdício e reciclagem. Então, quando nós olhamos, nós vemos que se não tratarmos com sustentabilidade o uso de recursos naturais e as ações do nosso dia a dia, nós temos impactos ambientais severos, e impactos que, consequentemente, atingem outros níveis, não só ambientais, mas, como a gente já vem conversando, social e econômico, né? Então, temos elevação da emissão de CO2, poluição dos mares, de rios e lagos, contaminação do lençol freático, desmatamento, extinção de fauna e flora, incêndios e queimadas, esses são impactos ambientais. Temos desastres também ambientais que são ocasionados porque não se utiliza-se com sustentabilidade. Então, o meio ambiente, ele dá resposta, né? Então, temos terremotos, tsunamis, desequilíbrios da fauna e da flora, mudanças climáticas abruptas, chuva ácida e seca, tá? São alguns dos desastres. E trouxe também aqui algumas conferências ambientais, como encontro de diversos líderes mundiais, discutir ações a serem desenvolvidas em conjuntos e particularmente, minimizar os efeitos negativos da ação humana sobre o planeta. Então, isso é o objetivo, é o que se faz, né? E conferências ambientais como Protocolo de Quioto, Conferência de Estocolmo, Eco 92, Agenda 21, Rio+10 e COP 30. São exemplos de conferências ambientais, tá? E desafios ambientais globais, eu vou trazer alguns aqui para a gente discutir um pouquinho, tá? Então, em relação a mudanças climáticas, refere-se ao aumento de temperatura média da Terra. Por quê? O aumento de gases do efeito estufa ocasiona isso na atmosfera. E isso ocorre por causa de queimas de combustíveis fósseis e de desmatamento. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o efeito estufa, aquecimento da Terra, é algo muito sério, né? E quais são os resultados? O que resulta? Secas, inundações, tempestades. Por quê? Porque o clima, ele fica totalmente doido, né? A mudança de formas muito abruptas. E aumento do nível do mar também é outro resultado. E afeta, obviamente, muitos ecossistemas, economias e comunidades em todo o mundo. Falando novamente, não é algo só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Escassez de recursos naturais é outro desafio global, porque a exploração excessiva e de gestão inadequada desses recursos, como água, minerais, combustíveis fósseis e solos, levam a crescente escassez desses recursos. Tanto que tem acho que não lembro se chama Relógio do Fim do Mundo, algo assim. Se eu não me engano, ele tá com menos de 60 segundos, algo assim. O que significa isso? Que o nosso planeta, ele está quase a ponto de acabar. Eu vou buscar aqui, porque acho legal trazer essa informação para vocês. Ó, relógio do fim do mundo. Deixa eu ver se é esse. Relógio do juízo final. Marcou em janeiro 85 segundos. Aí eu falei 60. 85 segundos para meia-noite. O nível de alerta mais crítico da história. Gerido por Bulletin of the Atomic Scientist, o relógio simbólico reflete riscos nucleares, mudanças climáticas e inteligência artificial, indicando máxima proximidade com a destruição global. Bem interessante, né? Deixa eu voltar aqui no meu slide. Então, são desafios, né? Porque a população vai crescendo, é necessário mais recurso, a inteligência artificial
É até interessante ter lido isso, né, para trazer um ponto muito importante, que eu não sei se você sabe, mas a inteligência artificial, ela consome muita, mas muita água. E consome muita, mas muita energia. E a inteligência artificial só está crescendo. O uso dela, que às vezes você acha que é banal, que é bobo, né? Ah, o chat GPT ou algo simples de fazer vídeo, isso é a pontinha do iceberg. Exatamente tudo hoje em dia está se utilizando inteligência artificial. Então, as guerras fazem uso de inteligência artificial, questões, como fala, de produção, né, de materiais, de empresas, de indústrias, tudo com inteligência artificial. Cada dia mais, novas coisas estão sendo criadas utilizando inteligência artificial. Então, para que elas vivam, digamos assim, é necessário muita água e energia. Então, é algo também que a inteligência artificial, como eu posso dizer, está prejudicando o meio ambiente, prejudicando a gente. Não agora, talvez, não imediato, mas a longo prazo, isso sim pode nos trazer grandes problemas. E algo até interessante, atual, né, que pode vir cair na sua prova, o uso de água, de energia para sustentar a inteligência artificial, né? Vamos lá. A escassez de água potável. Ah, eu já falei isso? Deixa eu. Não, não. A escassez de água potável, por exemplo, é uma preocupação global. E a exaustão de recursos naturais são renováveis. Desculpa, e a exaustão de recursos naturais não renováveis ameaça o suprimento de matérias-primas essenciais, né? Pensa se um dia acabar petróleo. Pensa se um dia acabar ferro, né? Entre outros recursos não renováveis. É complicado, né? Então é disso que está falando aqui, né? Poluição do ar e da água. A poluição do ar resulta na emissão dos poluentes atmosféricos, como dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio. São partículas finas e compostos orgânicos voláteis também que prejudicam a poluição do ar, né? Que tem impactos adversos na saúde humana e no meio ambiente. A poluição da água envolve a contaminação de rios, lagos e oceanos. Por quê? Porque se joga produtos químicos tóxicos, resíduos industriais, esgoto e plástico. É muito triste isso. Causando danos à vida aquática e à qualidade da água potável, né? Então, quem faz isso não está pensando nada na questão social, nada na questão ambiental e somente na parte econômica, né? Mas as coisas vão acontecendo um dia, a própria pessoa que fez isso, né, acaba sofrendo as consequências. A perda de biodiversidade refere-se à diminuição da variedade de vida na Terra, incluindo extinção de espécies e a degradação de ecossistemas, né? Então, a destruição de habitats, exploração excessiva e introdução das espécies invasoras e a mudança climática contribui para a perda da biodiversidade, ameaçando a estabilidade dos ecossistemas e a capacidade da Terra de sustentar a vida, tá? E aí eu falei aqui então alguns desafios globais e eu quero mostrar para vocês agora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Essa é uma visão geral dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, tem 17 e eles buscam alcançar isso em 2030, tá? Então, tem vários países que estão juntos nisso, buscando esses 17 objetivos. Então, o que eu citei anteriormente para vocês tem a ver com estes 17, tá? Quais são eles? Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança climática, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias para alcançar os objetivos, tá? Então, eu quis
falar todos eles para mostrar para vocês e relembrar que sustentabilidade é em todos os âmbitos, né? Nos 3 pilares da sustentabilidade: econômico, social e ambiental, certo? E agora nós finalizamos o conteúdo e vamos responder às questões. Bora lá? Vamos para a questão 1. A sustentabilidade é um conceito fundamental no cenário global. A Organização das Nações Unidas, a ONU, desempenha um papel central na promoção da sustentabilidade em todo o mundo, e seus princípios fundamentais servem como um guia para a construção de um futuro mais sustentável. Considerando o conceito e a aplicação dos princípios da sustentabilidade, quais das alternativas não correspondem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Então, aquela ODS que eu mostrei para vocês, né? Qual desses, então, não corresponde? Erradicação da pobreza, sim. Saúde e bem-estar, sim. Redução das desigualdades e igualdade de gênero, tá? Vida no ar, no solo e na água, não, porque lá não fala do ar, né? Fala do solo e da água, quer ver? Terrestre e de água, tá? Não fala do ar. Então, o erro estaria aqui, tá? Resposta B. A sustentabilidade busca equilibrar as necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então, essa é a definição de sustentabilidade. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o conceito de sustentabilidade? A sustentabilidade busca o equilíbrio entre o uso racional de recursos naturais, proteção ambiental, o desenvolvimento econômico e a justiça social. Muito bem. A sustentabilidade refere-se apenas à preservação dos recursos naturais? Não, a gente viu bem na aula que não é isso, né? Sem considerar questões sociais e econômicas? Não. Engloba econômica, social e ambiental. A sustentabilidade é a prática de reduzir a quantidade de resíduos gerados? Não, a sustentabilidade não é só reduzir, né? É tudo, né? Vamos pensar no 5R, né? É eu pensar antes e dizer não também. Como que é? Repensar, que é pensar antes. Reutilizar, reciclar. Esqueci os 5Rs, vamos voltar lá? Vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Repensar, reduzir, reciclar, reusar e recusar, tá bom? Então, opa, acho que eu passei um monte. Aqui. Então, não é só reduzir, tá? D. A sustentabilidade é exclusivamente voltada para o desenvolvimento econômico. Exclusivamente. Lembrando, sempre que tiver palavras que excluem, né? Ou que invalidam completamente a outra coisa, tome cuidado, tá? Então, essa resposta não está certa. A resposta correta é A, tá bom? Vamos lá. Numa sequência de aulas sobre sustentabilidade, o professor retoma a ideia de que decisões diárias influenciam a conservação da biodiversidade. Assinale a afirmação que apresenta uma relação correta entre ações humanas e manutenção da diversidade biológica. Redução de desmatamento, manejo cuidadoso de recursos, preservação de corredores ecológicos e criação de áreas protegidas favorecem a permanência de espécies em diferentes ambientes. Tudo muito bem escrito aqui, completinho, né? Vamos ver por que os outros não é a resposta correta. A conservação da biodiversidade depende de jardins urbanos em números crescentes? Não. Só depende de jardins urbanos a conservação da biodiversidade? Não, né? Consumo acelerado de recursos naturais tende a ampliar a diversidade? Não, né? Vai findar, né, o recurso natural. Então, não faz sentido. Fragmentação de habitats beneficia populações de grande porte?
que encontram mais espaço para deslocamento em paisagem com vegetação repartida. Olha isso, nada a ver, né? Nada com nada. Substituição de ambientes naturais por monoculturas. Ai, gente, também super tranquila essa questão aqui, né? Umas coisas meio sem pé nem cabeça ali. Para se garantir a sustentabilidade, o caminho é o desenvolvimento sustentável, que é definido como o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades de uma região ou cidade somente com energias renováveis? Nada a ver. A base da sustentabilidade, que é estudar as gerações passadas e aplicar formas renováveis e sustentáveis de suprir as necessidades de uma determinada população, aqui talvez você ficasse, né, com dúvida. Opa. O desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Até já mostrei, né? O desenvolvimento de novas formas de produção sem contaminação de solo, ar e água. Aqui não tá errado, ó. O desenvolvimento de novas formas de produção sem contaminação do solo, do ar, da água, você tem que tomar cuidado. Às vezes você lê a questão e nem lembra mais, lê a alternativa e nem lembra mais a pergunta, né? Desenvolver novas formas de produção sem contaminar o solo, o ar e a água, perfeito, maravilhoso, está dentro do esperado da sustentabilidade. Mas, ó, para se garantir a sustentabilidade, o caminho é o desenvolvimento sustentável, que é definido. O que é o desenvolvimento sustentável? Como que ele é definido, né? Então, não é essa a resposta. A aplicação das leis ambientais para garantia de proteção do meio ambiente. Não, a gente sabe que só aplicar leis, né? Não é. Então, a base da sustentabilidade, voltar aqui a B só para a gente finalizar, a base da sustentabilidade, que é estudar gerações passadas, em momento nenhum a gente falou disso, né? É importante? Faz sentido? Faz. Mas esse não é a definição da sustentabilidade, tá? A resposta é a C, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa que define corretamente o conceito de sustentabilidade. A mesma ideia. Diminuição da população humana. Não, gente, que isso? Vai acabar com a população humana? Para não destruir os recursos naturais? Não. Melhoria de vida, eu achei engraçado isso aqui. A melhoria de vida das populações que vivem em florestas? Não. Procura pelo equilíbrio entre as demandas da humanidade e a preservação dos recursos naturais? Exatamente isso, tá? Um equilíbrio. Diminuição do consumo de alimentos ultraprocessados e diminuição das cidades e aumento do contato com a natureza. Não, não. Bem tranquilo essas questões, né? Vamos lá. A noção de sustentabilidade aparece como apelo à razão como inspiração para uma mudança de rumos, de modo de relação com a natureza, de forma a alcançar equilíbrio entre busca do bem-estar no presente e a respeito às próprias condições que asseguram a possibilidade de bem-estar às futuras gerações, tá? Neste sentido, quais são os vetores necessários à construção da base institucional e dos mecanismos de regulação das práticas humanas de organização de progresso humano? A política e gestão ambiental, habilidade humana e política, engenharia ambiental e geografia econômica e gestão ambiental e avaliação de impactos ambientais e desenvolvimento sustentável. Tranquilo esse aqui também. Política e gestão ambiental. Nesse sentido, eu vou ler a pergunta de novo. Nesse sentido, quais são os vetores necessários à construção da base institucional e dos mecanismos de regulação? Base institucional, política, e mecanismo de regulação, gestão ambiental, tá bom? Vamos lá. Considerando o tripé da sustentabilidade, constituído pelas dimensões econômica, social e ambiental, como deveríamos encarar tais dimensões a partir de um olhar sustentável? Vamos lá. Devemos priorizar a dimensão econômica em detrimento das demais. Não tem que priorizar.
Devemos priorizar a dimensão social em detrimento das demais. Devemos priorizar o equilíbrio entre as 3 dimensões. Questão C. Devemos priorizar a dimensão ambiental. Não. Olha, essa daqui tava de mão beijada, né? Fácil demais essa. Então, sempre priorizar equilíbrio. Uma palavra-chave em relação à sustentabilidade é essa: equilíbrio, tá? Aqui. Para melhorar o meio ambiente e, consequentemente, a nossa qualidade de vida, a população. Para melhorar o ambiente e, consequentemente, nossa qualidade de vida, a população, os governos, as instituições públicas e privadas precisam tomar medidas e atitudes que diminuam o volume de lixo e favoreçam os tratamentos adequados. Nesse sentido, a sociedade pode pressionar o governo a criar e a fiscalizar medidas voltadas à proteção do meio ambiente e da saúde da população. Mas há algumas coisas que você mesmo pode fazer no seu dia a dia, tais como: 1. Evitar sacolas plásticas de lojas ou supermercados para carregar compras ou reutilizá-las. Sempre que possível, utilize sua própria sacola, bolsa ou mochila. Yes, podemos fazer isso, né? Não jogue no lixo roupas, brinquedos, utensílios de casa ou sapatos. Em muitos casos, podem ser doados ou restaurados. Perfeito, podemos fazer isso também. Use produtos descartáveis sempre que puder. Não, né, gente? É o contrário. Achei que aqui era outro. É 1, 2 e 3. Então, a resposta ficou C. 1 e 2. Também super facinha essa questão. O desenvolvimento é dito sustentável quando as condições de suporte à vida do planeta, a qualidade da água, do ar, fertilidade dos solos, níveis abaixo de população, disponibilidade de energia não são alterados de forma irreversível, tá? O desenvolvimento sustentável é incompatível com o crescimento econômico exponencial, pois o nosso planeta tem limites. Com relação ao exposto acima, analise as afirmativas a seguir. As populações e os recursos não podem crescer para sempre em um planeta finito. Verdade, não tem como, né? Senão vai esgotar tudo. Uma acentuada redução nas taxas de crescimento populacional. Uma acentuada redução nas taxas de crescimento populacional e do desenvolvimento urbano industrial. Então, aqui, redução das taxas de crescimento populacional, vamos com calma, e do desenvolvimento urbano industrial pode reduzir em muito a gravidade dos colapsos nos sistemas de suporte à vida. Sim, se eu reduzo as taxas de crescimento e do desenvolvimento urbano, eu vou reduzir a gravidade dos colapsos no sistema de suporte à vida. Uma vez que a interdependência entre as nações e o meio ambiente é muito grande, as decisões de desenvolvimento deveriam ser acordadas por todas as nações. Sim, com certeza. A resposta é E. 1, 2, 3 e 3 estão corretas, tá? Bem tranquilo, né? Satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades é o conceito do desenvolvimento sustentável, que se tornou o princípio da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro de 1992. Em 1992. O desenvolvimento sustentável está sustentado em 3 pilares, ratificadas na cúpula de Joanesburgo. Quais são eles? Essa é tranquilo, né? Sociedade, meio ambiente e economia. Sociedade, cultura. Socioambiental, não. Cultura, não. Socioeconômico, não. Político, não. Resposta correta, A. Sociedade, meio ambiente e economia. A relação ao conceito e aos princípios da sustentabilidade, assinale a incorreta. A sustentabilidade é baseada no tripé: educação, meio ambiente e economia. Tá rápido.
E eu nem pensei, nem coloquei na ordem pensada. Mas a resposta anterior já nos respondeu essa aqui, né? Muito bom. Vamos ler as corretas, né? Isso vai nos ajudar a saber mais sobre esse tópico de sustentabilidade. As ações sustentáveis podem ser adotadas em um nível individual, comunitário ou global, dependendo do alcance dessas ações. Sim, desenvolvimento sustentável pode ser conceituado como desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer, outra palavra aqui bacana, palavra-chave, a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Sustentabilidade pode ser conceituado como a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. Olha que legal essa definição, né? Bem interessante. A sustentabilidade ambiental abrange a conservação e a manutenção do meio ambiente. Tranquilo, né? Muito legal. Acho bem fácil, bem tranquilo as questões de sustentabilidade. Acho que vocês estão achando isso também, né? Que bom. Vamos lá. A problemática do quantitativo de lixo e as alternativas para o seu tratamento são questões que merecem destaque, inclusive no ambiente educacional, uma vez que a sensibilização dos estudantes quanto à necessidade da redução de resíduos nos hábitos diários, bem como dar destino adequado ao lixo reciclável e orgânico para contribuir na preservação do ambiente, são maneiras de convivermos em harmonia com o meio ambiente. A respeito do processo de reciclagem, marque a alternativa correta. A reciclagem é uma das alternativas mais vantajosas, pois vários materiais presentes no lixo podem ser encaminhados para a reciclagem, o que minimizariam os impactos ambientais, preservaria os recursos naturais, economizaria energia e transporte. Além disso, influenciaria na geração de empregos e renda para a população. Perfeito. Uma coisa interessante, às vezes já percebi isso, né? Quando tem questões muito grandes, explicando muito, fica atento que a resposta tá ali, tá? E vai sempre grifando, porque questões grandes, às vezes uma palavrinha só muda. Às vezes você lê rápido e uma palavrinha ali cancela toda a questão. Ela fala certinho, 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 aí chega um momento que ela fala algo errado ali, então leia com calma, tá? B. Não ocorre nenhuma perda do material reciclado coletado. Mentira, porque tem muito material que você só consegue reciclar parte dele, tá? A população mundial é totalmente consciente? Não, né, gente? Não preciso nem terminar de ler. A área da reciclagem tem tido grandes incentivos fiscais? Infelizmente, não. Não acontece isso. A degradação dos ecossistemas naturais pela atividade humana indica claramente que muitas dessas atividades não são sustentáveis. Com relação à proposta que visam a sustentabilidade, analise as afirmativas a seguir. Reduzir o uso de combustíveis fósseis para o transporte e atividades industriais. Aqui a gente está falando em relação à degradação dos ecossistemas naturais pelas atividades humanas. Tá. Reduzir o uso de combustíveis fósseis para o transporte e atividades industriais? Sim. Restringir o uso de defensivos e fertilizantes agrícolas produzidos a partir do petróleo e de gás naturais, utilizando técnicas produtivas menos poluentes. Sim, também. Estimular o uso de biocombustível, que é uma forma de energia sustentável e não degrada o meio ambiente. Não, porque aqui fala não degrada o meio ambiente, tá? Somente as alternativas 1 e 2 estão corretas, tá? Biocombustível, ele também vai degradar o meio ambiente, tá? Eu vou pegar aqui, ó, biocombustível, degradação
degradação do meio ambiente. Embora considerado renovável e menos poluente que combustíveis fósseis, os biocombustíveis podem causar degradação ambiental significativa. A expansão das lavouras, soja, cana e palma causa desmatamento, perda de biodiversidade, uso intensivo de água, agrotóxicos e competição com a produção de alimentos, além de emissões e mudanças indiretas do uso da terra, tá? Então, por esse motivo. Vamos lá, continuando. Os recursos naturais podem estar sujeitos a intempéries, fenômenos do meio ambiente e ações decorrentes das formas de desenvolvimento cultural e tecnológico da civilização. Buscando conciliar interesses econômicos, sociais e ambientais, surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Acerca desse assunto, julgue o item subsequente. O conhecimento tradicional dos povos indígenas sobre a biodiversidade é irrelevante? Não, né, gente? Errado. Claro que é relevante, né? Então, essa afirmativa está errada. E finalizamos aqui. Perceba que as questões de sustentabilidade são questões até tranquilas, né? Então, acredito que você vai se dar super bem, vai conseguir realizar as questões e tirar uma boa nota, tá? Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe seu comentário, que logo eu venho aqui te responder, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.